E aí galera, estamos aí novamente, dissecando um pouco da minha experiência, né? Espero que os conteúdos possam estar servindo para vocês, tanto para trazer alguns insights, como principalmente para poder estar aplicando, ajudando aí na jornada de vocês, acelerando um pouco os resultados de vocês com o Drop. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre os custos envolvidos, tá, nesse modelo de negócios, que é o dropshipping nacional mais especificamente. A gente sempre ouve que o drop, ele é um modelo de negócio com baixo risco e baixo investimento. Mas de fato, quais são os custos? Como funciona? Quanto gasto? Quanto ganho? Quando eu ganho? Se você também tem essas dúvidas, então fica nesse vídeo que provavelmente eu vou conseguir te ajudar. Lembrando que se esses vídeos estão te ajudando para você deixar seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas que estão buscando informações sobre o drop e não deixa de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, que outros assuntos você gostaria de ver por aqui e em qual estágio que você está nessa jornada do dropshipping. O tema do vídeo de hoje, então, é custos, né? Custos no dropshipping, principalmente dropshipping nacional, tá? Quais são esses custos? Que custos que muitas vezes a gente não ouve falar, né? Ou não ficam tão claros, né? Quando eles incorrem. Eu separei eles em tópicos por relevância, tá? Então vamos partir para o primeiro. O primeiro tópico, então, vai ser o custo do fornecedor, certo? A gente sabe que existem fornecedores que trabalham de forma gratuita, onde a gente não precisa investir para trabalhar com o estoque deles. Então a gente começaria pelos fornecedores de forma gratuita, onde então não teríamos custo, e depois a gente iria partir para fornecedores que trabalham com assinaturas mensais, semestrais, anuais e outros modelos também de franquia, onde a gente investe um valor único e tem acesso a esse catálogo para sempre, né? Não precisa ficar pagando uma mensalidade ou uma assinatura. Esse é o primeiro custo porque, enfim, a gente pensando em trabalhar com drop, a gente para iniciar, a primeira coisa de fato para fazer uma venda é ter um fornecedor, ter um catálogo, né? Então a gente deve pensar primeiramente nisso, quando estiver se organizando para começar, né? Qual o fornecedor que eu vou utilizar e qual é o custo. Então já ter isso no nosso planejamento. O segundo ponto, então, é o custo dos produtos propriamente dito. Uma vez definido o fornecedor, o principal custo que a gente tem, principalmente no início do drop, é o custo do produto, né? E quando que incorre esse custo para a gente? Quando que a gente tem que investir esse valor do custo do produto? Toda vez que uma venda é realizada através da tua loja, tu vai fazer o pedido junto ao fornecedor, certo? Então é nesse momento, toda vez que uma venda é realizada, que tu vai lá no teu fornecedor, fazer um pedido com ele desse produto que tu vendeu para o teu cliente, e é aí que tu vai desembolsar esse custo. Então o custo de produtos, tu vai anunciar previamente sem ter nenhum custo, certo? Mas aí no momento que a venda é realizada, aí sim a gente vai estar desembolsando o valor do custo dos produtos. O terceiro ponto então são os custos dos marketplaces. Esses custos eles também incorrem geralmente somente quando a venda é realizada, ou seja, o Mercado Livre, a Shopee, eles não cobram para que a gente possa anunciar o produto lá dentro da plataforma, mas toda vez que a gente realiza uma venda, eles têm a comissão e alguns outros custos fixos. Geralmente esses custos são o quê? É uma comissão do marketplace, que ela é em percentual, geralmente varia conforme a categoria do produto que tu está anunciando, e também um custo fixo por venda. E, em paralelo, tem algumas vezes a questão do frete, né? Aí eu vou detalhar um pouquinho mais aqui agora sobre o Mercado Livre e Shopee. Mercado Livre, como vocês podem ver aqui na tabela, eles separam a comissão entre dois tipos de anúncio, tá? O anúncio clássico e o premium. Quais são as diferenças? O clássico ele tem um percentual menor do que o premium, e o premium ele vai te dar maior exposição. O Mercado Livre tende a impulsionar mais um anúncio que está nessa categoria, certo? Nesse tipo de anúncio. E ele também dá parcelamento sem juros para o cliente. Tá? Então essas seriam as diferenças entre esses dois. Os percentuais variam de novo conforme a categoria do produto, e o Mercado Livre tem também um custo fixo, né, por venda, que vai depender do valor do pedido, certo? Então 6,25 por venda de produtos até R$ 29, 6,50 entre 29 e 50, 6,75 para produtos entre 50 e 79. E aí a partir de 79 não tem mais esse custo fixo e entra a coparticipação do frete, certo? Que ela sempre vai variar conforme a tua reputação. Quanto melhor a tua reputação, maior a parcela que o Mercado Livre vai cobrir desse frete, né? Chegando até a metade, 50%. Aqui um exemplo então real, né, com um produto que eu vendo para vocês verem o valor da venda do produto e os descontos do Mercado Livre em cima dessa venda. O produto então eu vendo a R$ 361,69
Ele está no tipo de anúncio premium, certo? Com maior exposição, com parcelas sem juros para o cliente, em 17%. Então, um desconto de 61,49. E mais o desconto do frete, que nesse caso minha reputação ela é verde, a coparticipação é metade, 50%, né? A precificação que seria ali 40 e poucos reais, na verdade, eu pago 23,45 e o Mercado Livre cobre 23,45. Tá? Então os descontos nesse caso seriam os 61,49 mais os 23,45. Então para cada venda nesse caso no Mercado Livre, tu pegaria o valor da venda, da precificação do teu produto, que a gente já considera essas taxas, certo? E aí reduzindo essas taxas, tu vai ter de fato o valor que é a tua margem mais o custo do produto. Nesse produto aqui, nesse caso então, pegando o valor de venda do produto que eu anunciei e deduzindo todas as taxas do Mercado Livre, eu vou receber 276,75. Ou seja, aí está o valor do custo, está o custo do produto e mais a minha margem, certo? Nesse produto, como o meu custo é de 202,50, o meu lucro de fato é 74,25, que vai dar 20,5% a margem de contribuição em cima do valor faturado, que é o valor de venda. Aí as comissões na Shopee, então, como é que funcionam? Eles separam conforme tu participa ou não do programa de frete grátis. A minha sugestão é que tu sempre participe, né? Quem não participa desse programa tem taxas menores, a gente vai ver aqui, mas não vale a pena, né? Porque eles fazem campanhas para produtos acima de R$19, eles já entrarem nessa campanha de frete grátis, tá? As taxas, então, ficam a comissão da Shopee, para quem não está no programa, 14%, e mais uma taxa única de R$4 por item vendido dentro do pedido, tá? Para quem está no programa de frete grátis, então são os 14 mais 6 do programa, totalizando 20%, e a mesma taxa única de R$4 por item vendido dentro do pedido. Aí vale lembrar que isso às vezes não fica muito claro se tu participar das campanhas oficiais da Shopee, que são geralmente 1 do 1, 2 do 2, né, que eles fazem todos os meses, Black Friday, eles têm um custo adicional de 2% de comissão. E o que acontece? Se tu entra na campanha e coloca um só dos teus produtos, né, na campanha, ele vai cobrar esses 2% em qualquer produto, né, independente dele estar participando na campanha ou não. Tá? Então, o que é interessante? Quando for precificar, tem em conta as comissões ali em cima, conforme participa ou não do programa, né? De novo, sugiro que participem sempre, então conta com 20% de comissão, mais os 4 por item vendido, e aí já considera também esses 2% sempre, né? Porque é interessante participar das campanhas oficiais, porque eles impulsionam mais os teus anúncios, te dá mais chance de vender, né? Por mais que o nosso preço fique menos competitivo, eu entendo que é melhor trabalhar num bom anúncio e ter esse impulsionamento, né? A longo prazo eu entendo que é o melhor caminho. O quarto ponto aqui, então, que eu quis trazer não é bem um custo, mas é o fluxo de caixa, né? De trabalhar com os marketplaces. O que acontece? A gente tem um momento onde a gente vai desembolsar esse custo, certo? Sempre que ocorrer uma venda, a gente vai ter o valor do produto para ser investido e a gente tem um gap, né, entre a venda e realmente receber o saldo dessa venda. Então é algo que é interessante ter sempre em mente, né? Esses períodos podem variar de 7 a 21 dias, né? E tem vários fatores que vão influenciar. Um deles é a relevância da tua conta, né? Alguns benefícios que às vezes tu já pode ter atingido, mas para quem está começando, esse período vai ficar entre 15 e 21 dias, porque principalmente ele conta o quê? Ele conta o próprio tempo de frete, o tempo de entrega, né? E mais 7 dias geralmente, que é o prazo que o marketplace dá para caso tenha algum tipo de devolução ou reclamação, sabe? Para confirmar que o produto está ok e o cliente não vai devolver ou abrir uma reclamação. Então, no Mercado Livre, vocês podem ver aqui, para vendedores que têm reputação, né? O dinheiro fica disponível em 8 dias, lembrando que esses 8 dias é do produto entregue, ou seja, a gente tem mais o tempo de entrega, né? O tempo de frete. E para vendedores que ainda não têm reputação, que não têm o termômetro ativado, esse tempo é de 12 dias. De novo, 12 dias sem contar o tempo de frete, né? Então tem que somar mais esse prazo. No início a gente trabalha com os correios, que é um frete um pouco mais demorado, por mais que hoje seja rápido, mas então a gente está falando aí às vezes de uns
7 a 10 dias. Vai depender realmente do destino, né? Da onde fica o teu fornecedor, da onde está saindo a mercadoria e da onde aonde fica o teu cliente, né? O endereço de destino, tá? Por isso que eu estimo sempre esse prazo entre 15 a 21, né? Contando a entrega e mais esse tempo, esse prazo do marketplace para te liberar o saldo da venda. Na Shopee, então, a gente pode ver que é mais ou menos o mesmo prazo, né? Eles falam que o dinheiro das vendas vai estar disponível de 0 a 7 dias úteis, né? Depois do fim da garantia da Shopee. Ou seja, sem contar, de novo, o prazo de frete de entrega, né? Uma vez que o produto está entregue, entra esse prazo de garantia da Shopee, que é a mesma coisa do Mercado Livre, né? Para garantir que o produto esteja ok e que o cliente não vai precisar fazer a devolução, abrir uma reclamação. De novo, isso aqui não é um custo em si, mas eu entendo que faz sentido, né, ter isso em mente, principalmente para quem está começando, pensar no seu orçamento inicial e entender esse fluxo, né, que às vezes tu vai investir e vai demorar ali de 2 a 3 semanas, pode até ter casos onde esse período é um pouco mais longo para te ter esse investimento de volta, né, e voltar no teu caixa para te poder fazer mais vendas e comprar mais produtos. Quinto ponto, então, são os custos com devoluções, né? Isso não fica muito claro às vezes, então só na prática realmente quando acontecer, né? Então eu trouxe um caso real aqui de dezembro de 2024, né? Onde eu tenho os valores de venda do produto, as tarifas do Mercado Livre, essa venda foi no Mercado Livre, né? E o saldo no final que acabou ficando negativo, 71,85 negativo. Então esse saldo negativo de uma devolução ele vai variar muito de novo, da origem do produto, do teu fornecedor e do destino, né, onde fica o cliente. Então, às vezes, se é uma localização muito longe, o Mercado Livre acaba te cobrando tanto aquela coparticipação do frete da venda, né, aqueles 50% que eles cobriam contigo, eles passam a te cobrar, e mais o frete de devolução, né, então o tufo aí está principalmente no transporte de retorno da mercadoria, né? Que pode ficar num valor muito mais baixo, mas eu peguei um exemplo aqui para mostrar que pode ser bem violento também. E aí, por último, custos opcionais, né? Opcionais eu digo para iniciantes, porque entendo que todas essas ferramentas que eu vou mostrar, elas têm planos gratuitos que atendem bem inicialmente, depois, claro que é interessante tá pegando uma assinatura para utilizar mais benefícios e mais recursos, né? O primeiro deles é o Canva, né, para edição de imagens em geral, essencial, é o que eu gosto de usar ao menos, né? Mas de novo, tem um plano gratuito e depois sim, se quiser, tem um custo, que quando pega um plano anual ali, divide por meses, não é um valor significativo, entendo que fica na casa de R$ 20 por mês, mais ou menos, mas pro começo, né, é um custo que a gente pode evitar. O CapCut é o que eu utilizo para fazer edições de vídeo e tudo mais. Então, como é bem interessante hoje ter os clipes no Mercado Livre, vídeos na Shopee, né? Então, eu gosto de utilizar bastante. Também conta com um plano gratuito que a gente consegue se virar. E depois vão ter planos ali que, se pegar um plano anual, fica também na casa dos R$ 20 mensais, né? Então, vale bastante a pena. Mas no período inicial a gente pode evitar esse custo. ChatGPT também eu gosto de utilizar bastante para prompts de descrição, até para headlines de foto, legendas de vídeo, né? Ele é bem interessante. Também conta com um plano gratuito e depois ele, se não me engano, tá $20 mensal, né? Tem diversas ferramentas hoje de IA disponíveis, né? Eu acabo usando o GPT da OpenAI mesmo, acho muito bom, gosto. Mas no início o plano gratuito vai te servir, né? Ele vai te limitar só a quantidade de recursos ali, de palavras, né? E ele vai renovando por algumas horas, assim. Por exemplo, tu usa um limite, depois de 4 horas, se não me engano, renova e pode utilizar aquele mesmo limite de novo. Aí, questão do MEI, né? De novo, é possível iniciar com o CPF, dá para fazer uma caminhada ali até certo ponto com o CPF, até ir engrenando as vendas, entendendo a ferramenta, né? Mas depois é interessante entrar com o MEI. O MEI tem um custo baixo, ele fica na casa de R$ 72 por mês, né? Então não é um impacto muito grande e acaba sendo um impacto positivo para as plataformas, né? Tipo, a plataforma gosta muito mais de quem tem um CNPJ, né? Isso mostra mais credibilidade por parte do vendedor, então eles tendem a trazer mais benefícios, impulsionar um pouco mais a tua conta, os teus anúncios quando tem um CNPJ. Mas lembrando, é um custo que inicialmente, nos primeiros meses, se não quiser, não é obrigatório.
E por último também, de custos opcionais, seriam custos com ads, né? A questão de publicidade ali dentro das plataformas, né? O ads, que seria o tráfego pago dentro do próprio Mercado Livre e da Shopee, né? Então, inicialmente, eu prefiro muito mais trabalhar com um bom anúncio do que investir em ads, né? Para um anúncio que não tenha relevância, né? É um custo, de novo, que é opcional, né? Ele existe, mas eu entendo que para quem está iniciando, ele deve ser evitado. Então, algumas dicas para finalizar sobre o tema de hoje, que foi sobre custos no dropshipping. Para quem está começando, é importante saber o seu orçamento inicial, pensando naquele fluxo de caixa que a gente comentou. Como tem um período entre a venda e o recebimento desse saldo, caso falte orçamento, vai ser necessário pausar um anúncio ou até mesmo, em casos extremos, ter que cancelar uma venda por falta de orçamento para colocar esse novo pedido. Eu sugiro no mínimo ter uns R$1.000, né, para começar no drop, porque dessa forma tu vai crescendo gradual e investindo mais conforme vai crescendo e entendendo do negócio. Trabalhar com ticket médio também um pouco mais baixo ajuda, entre 30 a 100 reais do custo do produto, porque com esse custo mais baixo tu consegue dar mais giro na tua loja, tu consegue realizar um número maior de vendas e eu entendo que isso é bom tanto para motivação como para o aprendizado. Evitar os custos opcionais no início, porque as plataformas geralmente atendem, né, quem é iniciante nos planos gratuitos. Focar em otimizar os anúncios ao invés de investir em ads nesse início também. E sobre os custos com devoluções, tu pode curtir um outro vídeo que eu falei sobre produtos e nichos. E lá eu dou algumas dicas bem importantes, tá? Para tu conseguir evitar esses custos ou ao menos reduzir eles de alguma forma. Galera, um prazer compartilhar um pouco mais da minha jornada com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês possam aplicar isso na jornada de vocês com o Drop. Eu entendo que alguns assuntos muitas vezes não ficam claros, então essa é a minha missão aqui, né? Trazer clareza sobre alguns assuntos que estudando eles não ficavam tão óbvios, mas que a prática me trouxe clareza. Comenta aqui o que você está achando dos vídeos, se o conteúdo tem trazido clareza e melhor ainda se tem conseguido aplicar alguma coisa que a gente está trazendo aqui. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precise também desses conteúdos. Deus abençoe a caminhada de vocês e que vocês nunca desistam do objetivo, né? Nunca é fácil, mas melhor é o fim do que o começo. Valeu!